Boa noite. A corrida eleitoral já está a todo vapor, faltam um pouco mais de 6 meses aí para as eleições de 2026 e você sabe, a Band, sempre pioneira, segue fazendo uma ampla cobertura em todo o seu noticiário para dar ao eleitor essa oportunidade de conhecer ideias, projetos dos candidatos, nesse caso aqui hoje do nosso programa, a Presidência da República, discutindo aí o futuro do Brasil. É por isso que esse é um programa de canal livre especial de eleições nesse domingo e a gente convidou mais 2 pretendentes ao Palácio do Planalto. Estão aqui com a gente o ex-deputado federal e ex-ministro que concorre pelo Democracia Cristã, Aldo Rebelo. Obrigado, Aldo, por estar conosco aqui essa noite. E também o fundador do MBL e pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Também agradeço, Renan, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no programa, me acompanhando nessa entrevista, os jornalistas Fernando Mitre e Thaís Freitas. Antes de começar perguntas, eu queria de novo lembrar que isso não é um debate, a gente não vai ter réplica, tréplica, um para lá, 1 minuto e meio para cá, ficar contando tempo. A gente não tem essas amarras ainda da legislação eleitoral, mas claro que a gente vai aqui monitorando um pouco de tempo, esse equilíbrio, para que os candidatos, aí, os pré-candidatos possam apresentar as ideias. Eu, por ordem alfabética, eu vou começar pelo Aldo Rebelo aqui. Aldo, primeira pergunta, olhando para uma proposta de campanha, que 2, 3 propostas, ideias o senhor colocaria como prioritárias num governo do senhor à presidência da República? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Mitre. Boa noite, Thaís. Boa noite. O que eu penso é o seguinte, vamos fazer um diagnóstico. O Brasil é um país rico, o Brasil não é um país pobre, mas o Brasil é um país interditado institucionalmente. O problema do Brasil não é de recursos, de investimento. O problema do Brasil é um bloqueio institucional. O Brasil é bloqueado pelas instituições e pelas corporações, Ministério Público, IBAMA, FUNAI, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Juizado de Primeiro Grau. É uma sucessão de bloqueios que param o país. E esse diagnóstico já traz a solução. É você desinterditar o Brasil a partir do enfrentamento da primeira corporação a interditar o país, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma ferrovia parada há 6 anos por uma decisão monocrática de um juiz do Supremo que provavelmente nem saiba onde fica essa ferrovia, que é a Ferrogrão, lá de Sinop até Miritituba. Então você tem que remover esses bloqueios. Você tem que criar uma autoridade única de licenciamento no país e substituir essa série de instituições que podem parar o país. Você tem que tirar do IBAMA o poder de demarcar a unidade de conservação. Você tem que tirar da FUNAI o poder de demarcar a terra indígena. Eles podem continuar fazendo os seus pareceres. Agora, outra autoridade vai ter que tomar essa decisão porque essas corporações não têm demonstrado equilíbrio para tomar essas posições. Então, em resumo, é o Brasil rico, que tem a maior fronteira mineral do mundo, que tem a maior fronteira de energia do mundo, que tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, que tem a maior fronteira de agropecuária e de agroindústria do mundo, para falar em 4 fronteiras. O Brasil é um país olhado com ambição, como as terras raras, por exemplo, que interessam ao americano, ao chinês, à Alemanha, a todo mundo. E o Brasil, se desinterditado, ele vai ter, sim, grande possibilidade de enfrentar o problema dos juros, de criar um fundo soberano de terras raras e minerais estratégicos, de criar títulos lastreados em terras raras e minérios estratégicos, de começar a reverter a curva da relação dívida-PIB e dos próprios juros. Então o Brasil tem para onde ir. Basta desinterditar o Brasil. Antes do Mitre e da Thaís, Ana, deixa eu também fazer uma pergunta. É a sua primeira vez aqui, o Aldo já esteve em outros programas com a gente. Queria que você falasse quem é Renan Santos, se apresentasse também para o público que ainda não te conhece, mas também, de certa forma, que propostas também, 2, 3 prioritárias que colocaria à mesa? Bom, de fato, é a minha primeira vez aqui. Queria agradecer a Band, agradecer todo o time presente, agradecer ao Aldo. Bom, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou de uma família de classe média, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que redundaram na queda da Dilma Rousseff, lutei, à época, pelo apoio à Operação Lava Jato, que depois foi demonstrada, vamos dizer, como uma operação útil no combate à corrupção, mas que foi desmontada a posteriori pelo senhor Jair Bolsonaro, sua família e o STF. Com base na luta que nós tivemos, não só contra a corrupção, mas na luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua livre do crime organizado deveria ser uma premissa,
eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político. Com base nisso, fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido é Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos e o que nos falta na prática é imaginação. E aí as propostas dentro dessa imaginação, devolver o território do brasileiro aos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre. Fazer uma reforma, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos, de fato, amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece em todo o Brasil e mantém regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato nosso, caso aconteça, vai mudar o destino do Brasil. A gente pode colocar aí uma questão específica e concreta e muito grave, que é a questão fiscal. A pergunta que eu faço aos dois é exatamente essa: que passos podem ser dados visando uma disciplina fiscal que permita que os juros comecem a cair? Porque o Brasil vive esse drama, as empresas vivem isso, os consumidores estão endividados. Por quê? Tem o juro e atrás do juro tem a questão fiscal. Que posições objetivas os senhores têm para combater objetivamente isso? Eu começo, Aldo? Eu acho que a gente tem que começar com uma reforma fiscal na área da despesa. Nós temos, a experiência internacional demonstra que o controle de gastos no longo prazo, ele cria regimes fiscais mais funcionais e que conseguem segurar a curva da dívida. O nosso deputado federal, Ken Kataguiri, ele produziu uma PEC junto com os deputados que faz um controle justamente dessas despesas e que é muito enfática e é muito rígida. Essa reforma, ela endereça não só privilégio do judiciário, mas endereça questões como, por exemplo, indexações que envolvem BPC e aposentadoria, renúncias fiscais de lobbies poderosíssimos. Essas renúncias fiscais têm um impacto fiscal gigantesco. Ela endereça questões que envolvem a reforma da Previdência e certos privilégios que existem dentro do regime previdenciário brasileiro e que, caso passe, uma expectativa de em 10 anos você tem uma economia na casa dos 3,3 trilhões. Lógico que todo o Brasil, toda reforma tem algum tipo de mitigação, né? Mas se a gente falar em 3,3 trilhões, a gente fala num controle, nessa curva galopante da dívida que a gente tem, e aí a gente passa a falar em redução de taxa Selic, maior espaço discricionário para investimento por parte da Presidência da República, que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e o outro consumir mais. E aí a gente começa a endereçar outros problemas brasileiros importantes. Aldo. O país vive aquilo que os economistas chamam de voo de galinha, que é o voo curto e o voo baixo. O atual governo tem 2 políticas econômicas. Uma é aumentar a despesa e a outra é aumentar imposto para pagar despesa em ano eleitoral. Política de crescimento o governo não tem. O país tem crescimento sofrível, porque não tem como um país crescer com taxa de juros de 15%, que é a taxa oficial, a taxa real no banco é mais do que 20%. E com uma relação de investimento do PIB de 16% do PIB. Você olha para a China, é 3% de juros e 40% de taxa de investimento. Eu acho que o Brasil tem como reduzir despesa, e é preciso reduzir. Não é fácil, porque agora o Supremo acabou de dizer que o teto do judiciário é de 76 ou 78 mil reais, com a antecipação de quinquênio e outros benefícios para o judiciário. Então, eu creio, diferente do que acha o Renan, que o primeiro passo é fazer o ajuste pela receita. O país começar a crescer, remover os obstáculos ao crescimento do país, remover os obstáculos criados pelo Supremo, criados pelo Ministério Público, criados pelo IBAMA, criados pela FUNAI, criados pelo juiz de primeiro grau. Você olha num país que a Vale do Rio Doce tem 70 bilhões de reais autorizados de investimento, esperando licenciamento. Outras empresas privadas têm 300 bilhões esperando licenciamento.
É claro que se você remove esses obstáculos, você vai ter um choque de investimento privado que pode fazer o país voltar a crescer e aí o Estado pode ter recursos. Então você tem que combinar a redução de despesa onde isso for possível e necessário com uma política de ajuste fiscal pela receita, que é o que o Brasil abandonou, praticamente. Queria fazer uma pergunta política para os dois pré-candidatos que estão aqui sobre estratégia de crescimento. Hoje, pelas pesquisas, nós temos dois candidatos que dominam a intenção de voto, Lula e Flávio Bolsonaro. Então, queria ouvir de vocês qual é a estratégia que vocês têm de crescimento e aí você é mais específica. Perguntar para o Renan como você espera roubar votos mais à direita de Flávio Bolsonaro, já que me parece que para o eleitor do PT é um pouco mais difícil entrar. E para o ex-ministro Aldo Rebelo, pedir para o senhor começar respondendo, o senhor teve a sua carreira política ligada à esquerda e ao PCdoB. Em que momento o senhor se desencantou com a esquerda e como hoje o senhor vai se posicionar para tentar melhorar a sua intenção de voto? O senhor acha que o senhor pode conquistar pessoas que, como o senhor, se desencantaram com a esquerda? O senhor acha que o senhor tem entrada na direita? Eu queria ter essa leitura. Eu creio, Thaís, que dividir o país artificialmente entre esquerda e direita não explica o Brasil. Você tem que ter uma agenda para o país. E a agenda para o país não é uma agenda de esquerda ou de direita, é uma agenda que leve o país ao desenvolvimento, ao crescimento, à remoção desses obstáculos. Além do que, o país está, de certa forma, exausto pela disputa de caráter ideológico que não explica nada para o Brasil, apenas beneficia os grupos que acham que pode sobreviver desse tipo de disputa. Então, o que eu tenho é uma agenda para o Brasil, essa agenda interessa ao investidor, ao empresário, interessa à classe média, interessa ao trabalhador, porque o desenvolvimento interessa a todo mundo. O Brasil, na verdade, ele tem problemas que unem o país. A segurança pública atinge todo mundo, o preço agora da gasolina por causa da guerra atinge todo mundo, no supermercado atinge todo mundo. Por que é que a solução também não pode atingir todo mundo e alcançar todo mundo? Eu acho que a solução começa por você abrir o país para o investimento, para a retomada do crescimento, e criar no país um sopro de esperança, porque a esperança é uma força mobilizadora, disciplinadora que o Brasil está perdendo. Então, eu não vou dirigir a minha campanha para resolver esse dilema de ser de esquerda ou de direita. Eu vou dirigir a minha campanha com um caminho que possa unir o Brasil em torno das soluções que retomem a esperança e o crescimento do nosso país. E você, Renan? E aí, pessoal? Sou o âncora do Pixel Jornal. Não esquece, deixa o like, se inscreve aí e compartilha muito esses vídeos para fortalecer o nosso movimento e ajudar o homem. O futuro é glorioso. Eu vou começando a responder a tua pergunta. Eu não vou partir, e não estamos fazendo isso, da premissa que eu preciso ficar preso a buscar eleitores da família Bolsonaro. Essa estratégia eu deixo para o Zema, eu deixo para o Caiado, que estão fazendo demonstrações públicas de que eles gostam muito do Bolsonaro. O Caiado disse, inclusive, que a primeira coisa que ele vai fazer como presidente é beneficiar os Bolsonaro. E, basicamente, parte da campanha deles... Você diz a anistia? Anistia. Não, a primeira coisa que eu vou fazer como presidente é anistia. Você faria, se eleito? Dosimetria, não anistia. Tá. Dosimetria, que é o que nós votamos favoravelmente no Congresso, mas não anistia. Aquelas pessoas, inclusive, Bolsonaro, cometeram crimes. A gente pode discutir os vícios formais envolvidos ali, mas houve cometimento de crime. E eu sempre digo para os bolsonaristas, se fosse o MST a invadir os prédios públicos, o que eles diriam? Eles pediriam anistia para aquelas pessoas? Crime é crime, não importa se você está de vermelho ou se você está de amarelo. Tá? Dito isso, eu estou rodando o Brasil e eu estou falando de problemas concretos das pessoas e trazendo soluções concretas justamente no coração do eleitorado de cada um. Eu fui tão bem recebido no Maranhão, que supostamente é estoque eleitoral do lulismo, quanto eu fui em Santa Catarina agora, que é estoque eleitoral do bolsonarismo. E tratei de problemas locais e cresci em ambos os lugares. Eu fui, de acordo com o Google Trends, a pessoa mais pesquisada no Maranhão na semana retrasada. Então, há uma resposta que nós podemos dar. Há um cansaço com a polarização e as pesquisas traem para a gente um recall. Ou seja, o top of mind, o nome que vem na cabeça das pessoas quando elas imaginam eleições, ainda é o sobrenome Bolsonaro, agora com o Flávio, e o nome Lula, com o atual presidente da República. Mas os mais jovens, que já estão alheios a isso, eles estão procurando outras alternativas. Quando você coloca entre os mais jovens, eu estou com mais de 20%, de acordo com a pesquisa Atlas, e quando a gente separa os homens jovens, eu estou com mais de 30%.
O partido que eu montei, o Partido Missão, ele tem 5,8% de predileção entre os brasileiros e quando eu puxo entre os mais jovens, chega a quase 30%. Qual é o recado disso? As pessoas que não estão, vamos dizer, presas num debate público que está há 6 anos só falando de Bolsonaro, Lula e STF, elas querem soluções para segurança pública, ausência de emprego, ausência de expectativas, falta total e completa de infraestrutura urbana. E essas pessoas não vão falar, qual o problema disso? O problema é o Lula. Não, o problema é o Bolsonaro. Então, quando eu estava no Maranhão, pegando estradas esburacadas e vendo as pessoas dividindo comida com urubu, como eu vi em Pinheiro, terra lá do Sarney, as pessoas não estavam ali, sabe, isso é culpa do Lula, do Bolsonaro. As pessoas, como é que você vai resolver o urubu que está do lado da minha casa? E ao tratar desses temas, aí sim, entra a questão de comunicação de maneira inteligente, a gente cresce. Então, o meu objetivo é fazer isso. Eu vou entrar no coração do bolsonarista e no coração do lulista falando de problemas concretos para eles.